Abril 13, 1 Samuel 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai, não contou para que ele ia atacar os filisteus. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo do romeiro de Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens. Aías, filho de Aitub, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era como se fosse um amuleto. O povo não sabia que Jonatas tinha ido, ninguém sabia. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme. Penha é uma montanha, né? E do outro, outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte de fronte de Miquimás e a outra ao sul de fronte de Geba de Gileade, né? Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, e o Senhor vai nos ajudar nisto, porque para o Senhor Adonai nenhum impedimento há. Fé. Jonatas estava praticamente sozinho, mas ele tinha fé. Ele era homem de fé em Deus. Olha a palavra que ele diz: vamos, passemos a guarnição destes incircuncisos. Incircuncisos é aqueles que não estão na aliança, não estão protegidos pelo Senhor Adonai. E o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor Adonai não há impedimento em nos livrar com muitos ou com poucos. Você quer fé? Acho que por isso que ele se tornou muito amigo do Davi. Eles eram homens de fé em Deus. Eles eram tementes a Deus e confiavam profundamente. Essa era a grande identidade entre Jonatas e Davi. Tanto faz muitos ou poucos. Se Deus quiser livrar, ele não vai encontrar impedimento, ele vai livrar com um ou com mil. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Corajoso. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram eles: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se esconderam. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás de dois, hein? Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Pedaço pequeno de terra, ou grande, não sei o que é geira. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, porque eles não sabiam que eram só dois que estavam ali. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Deus estava agindo ali. O Jonatas tinha dito: para Deus não há impedimento. Se ele quiser salvar, ele salva com um ou com mil. E o povo ficou assustado, apavorado, os filisteus. Eles não sabiam quantos eram. Eles ficaram com medo do Deus de Israel. Tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia. Eles não entenderam nada. Correndo uns para cá, outros para lá.
Eles não entenderam o que aconteceu, que o povo que estava lá resolveu agora ir para um lado para o outro. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Aí entendeu que eles tinham ido. Então disse Saul a Aías: traz aqui a arca de Deus. Porque naquele dia a arca estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, aqui ele está falando ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: deixa para lá, desiste de trazer a arca. Quer dizer, não faz nada não. Não vai consultar Deus, porque a arca era para consultar Deus. Não consulta Deus porque não tem tempo. Não é? Porque estava um alvoroço muito grande, uma confusão danada. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro e houve muito tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, mercenários, que subiram com eles ao arraial, que se venderam ao inimigo, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quer dizer, na hora daquela confusão toda, que os filisteus estavam fugindo, os mercenários que haviam se juntado com os filisteus, vieram se juntar ao Saul e ao Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto, na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Beit-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Saul fez um voto precipitado. Nós temos que ter muito cuidado com os votos que a gente faz, porque uma vez feito a gente tem que cumprir. Olha o voto que o Saul fez no meio da batalha. Maldito homem que comer pão antes de anoitecer. Estava todo mundo morrendo de fome, mas não podia comer. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o voto.